Alguns dias atrás, a sociedade, a maioria das pessoas estava comemorando o Natal, melhor, Natal, Carnaval, o que eu estou com Natal já? Marisa, eu estou com um problema aí de cabeça. Carnaval, e Carnaval é festa do disfarce, as pessoas usam máscaras para se disfarçar, elas usam fantasias para mostrar o que elas gostariam de ser e não são. É a festa do disfarce. E aí muita gente se esconde. O problema é que, para muita gente, esse disfarce não se resume apenas a alguns dias, é a vida toda. Muita gente se disfarça, muita gente se esconde, muita gente usa máscaras, muitas vezes não mostram quem são. E a palavra de hoje quer nos revelar de que Deus nos mostra um caminho que precisamos nos deparar com quem somos e a realidade que vivemos. E hoje nós estamos entrando no período de Quaresma. E é interessante que logo após esses dias de mascaramento, tem um período que é de desmascaramento. Que é esse período de Quaresma que nos prepara para a gente olhar para o nosso coração e perceber quem nós somos. É um período que nos confronta, que nos desafia, que nos faz parar e olhar para dentro e perceber a nossa vida. Por isso, nesse tempo de Quaresma, nós sempre iniciamos com um texto, que é a narrativa de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. E é interessante porque logo após o batismo, como nós experimentamos hoje, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado para o deserto e lá permaneceu 40 dias. Diz os evangelhos que ele ficou sem comer durante 40 dias e 40 noites. E deserto na Bíblia não é apenas um lugar físico, como nós já imaginamos, lugar árido, difícil, pedregoso. Deserto também tem um sentido simbólico. É um tempo de provação, significa um tempo em que nós somos confrontados. Às vezes nós decidimos entrar em períodos desertos, às vezes os desertos vêm e entram na nossa vida. E esses desertos às vezes significam perdas, lutas, momentos difíceis, em que nós somos provados, a nossa fé é provada. Mas ao mesmo tempo, no deserto, Deus vem ao encontro. Assim como é um lugar de confronto, é um lugar de encontro. Encontro com Deus e com a gente mesmo. Então os convido a ler o texto de Lucas, que está no capítulo 4. Quem tem a Bíblia pode abrir, se não acompanhe no telão. O texto de Lucas 4, 1 a 13. Onde é uma narrativa bem conhecida, mas sempre de novo nós precisamos escutar, refletir e meditar. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar, Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Ou seja, por algum tempo. Depois Jesus tem outras tentações ao longo do seu ministério. Eu falei de disfarce. Comecei a prédica falando sobre isso. E aqui tem um disfarce. O diabo é um disfarçado. O diabo é aquele que se disfarça de bonzinho, de bom, mas no fundo é mau. Ele é mau. E aqui o disfarce que se dá é também que são palavras religiosas usadas. Vocês perceberam? Que o diabo atenta Jesus usando as Escrituras?
Ele diz, está escrito, transforme a pedra em pão, você pode transformar. Deus mandará os seus anjos. Sabe qual é o pior disfarce, meus queridos? É o disfarce religioso. É o disfarce de um discurso que parece ser bonito e bom, mas ele é mau. Ele é destrutivo. Aliás, essa é a tentação. A tentação nunca vem com uma cara feia. Essa ideia mitológica que a gente tem do diabo, chifrudo, rabudo e feio, isso é mito. Paulo vai dizer que ele é um anjo de luz. E por que ele expressa isso? Porque o diabo vem com facetas, com máscaras, para nos enganar. A gente acha que é bonito, a gente acha que é bom, a gente acha que não tem nada de errado, afinal todo mundo faz, e a gente entra e perde o discernimento. Quantas vezes somos tentados, porque achamos que é certo, que é bom, e no fundo é errado. Por isso esse o disfarce religioso, ele é um dos mais perigosos. Usa-se muitas vezes palavras religiosas. Hoje em dia é comum as pessoas ouvir falar amém, Senhor, paz, paz do Senhor, Deus abençoe. É bonito? É. Mas vamos ser sinceros, está vazio. As mesmas pessoas que dizem essas palavras, elas vivem como se não crescem. Elas vivem como se aquilo não fosse real, aquilo se tornou apenas um clichê, é disfarce. E hoje a gente vive numa sociedade que se diz cristã, onde os evangélicos estão no poder, e o que eles fazem? Nós não vemos eles vivendo justiça, pelo contrário, estão lutando para si mesmos, por seus interesses, igrejas lutando por seus interesses, pastores ficando ricos, milionários, poder, que são as tentações que Jesus aqui diz, que são essas três tentações, o ter, o poder, a vaidade. E infelizmente nos contextos religiosos, essas tentações são extremamente fortes. Mas não só no contexto religioso, são as nossas tentações, são as tuas tentações, são as minhas tentações. E é interessante, se nós olharmos aqui atentamente para cada uma delas, a gente vai perceber que Jesus é tentado por esse disfarce, mas ele desmascara com a palavra de Deus. Ele desmascara com as Escrituras afirmam. E esse é o conhecimento também daquilo o que Deus de fato espera, o que Deus nos revela para que a gente possa lutar contra as nossas tentações, as sutilezas que nos enganam. Então a primeira delas, como eu disse, o diabo diz, você está com fome, Jesus? 40 dias sem comer. É fome, de fato é fome. Alguém já ficou 40 dias sem comer? A gente não sabe o que é fome. A gente sabe que é um pouco vazio aqui no estômago quando a gente fica algumas horas. Mas a gente não sabe o que é fome. Eu acredito que não. A gente não sabe o que os africanos passam de fome. A gente não sabe o que muitas pessoas no nosso país estão com fome. E Jesus está um período sem comer. E aí o diabo vem na hora em que a coisa está ali vulnerável. Ele diz, olha, transforma essas pedras em pães. Você está com fome? Você pode transformar essa pedra em pães. Você pode se alimentar, porque você tem poder. E Jesus não cede. Jesus não submete a essa tentação. Por quê? Porque se Jesus transformasse essa pedra em pão, ele estava colocando a sua necessidade, e é uma necessidade básica, vejam, meus queridos, uma necessidade que eu e você temos. Ele colocaria essa necessidade acima da obediência, acima da sua missão para a qual ele foi designado e chamado por Deus. Sabe qual é a nossa tentação? É querer transformar as pedras em pães.
A nossa tentação é satisfazer nossas necessidades. A gente tem necessidade, a gente quer satisfazê-las de qualquer jeito, nem que seja transformar pão em pedra. Por isso nos tornamos pessoas consumistas. Nós consumimos e continuamos insatisfeitos. Por que a gente vê essa fome por ter as coisas? Porque as pessoas estão vazias. No fundo elas estão vazias. O problema não é ter, mas é a obsessão pelo ter. É querer transformar pedras em pães. É querer preencher a sua necessidade a qualquer custo. Eu tenho necessidade física, vou preenchê-la de qualquer jeito. Eu tenho necessidades, instintos sexuais, vou preencher de qualquer jeito. Como nós ouvimos nessa semana, um político desconsiderar as mulheres ucranianas, desrespeitando e tornando elas objetos. Mas isso é apenas uma fala no meio de tantas falas, numa sociedade que torna o outro uma coisa. O outro deixou de ser pessoa, se tornou uma coisa. Mulheres estão se tornando coisas. Isso as pessoas só querem consumir. É satisfazer o meu desejo. Eu estou com desejo, eu tenho que satisfazer, não importa o outro. Numa situação de guerra, de fragilidade, não importa se estão chorando, se estão perdendo seus filhos, se estão perdendo suas famílias, eu quero satisfazer a minha vontade. Essa é a nossa obsessão, e é isso que está nos levando à destruição. Estamos destruindo lares, estamos destruindo famílias, estamos destruindo relações por conta de desejos obsessivos. E Jesus diz: não é esse caminho. A segunda tentação tem a ver com o poder. O diabo, disfarçado, achando que pode dar poder para Jesus, diz: olha, me adore que você vai ter todo o poder. Quem é ele para dar poder? Mas ele engana as pessoas achando que é ele quem vai dar-nos poder. Por isso as pessoas buscam tanto poder. Por que temos essa guerra? Por causa do poder. Porque esses governantes não querem sair dos seus tronos. E para isso, nem que pessoas inocentes morram, mas continuamos no trono. Só que o que acontece nesse macro, é o que acontece no micro. Porque é fácil a gente olhar o macro, é fácil a gente fazer essa análise do macro. Mas os poderes como nós relacionamos no dia a dia, como é que eu exerço o meu poder? Eu estou exercendo um poder sobre vocês nesse momento. Que marca é a nossa liderança? Que marca é o nosso poder? É o poder que edifica, que constrói? Ou é o poder da imposição? Que eu tenho que ficar no cargo que eu estou, na posição que eu estou, porque eu mando, eu sou o cara, eu sou a pessoa. E aí Jesus diz: não é desse poder. Eu não vou me curvar a esse poder, porque esse poder mata, ele é destrutivo. Nossas relações estão sendo mortas por causa do poder. Eu vim para servir, não para ser servido, diz Jesus. Eu vim para carregar a ovelha no ombro, não para prostrar diante dos reinos e dos poderes. Os governantes governam baseados no poder e eles não abrem mão. Só que eles são espelhos de nós. Nós também não abrimos mão dos nossos poderes. A terceira tentação, vaidade. O diabo diz: olha, vem aqui, suba no ponto mais alto e te lance e os anjos vão te segurar. E todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai ver como você é importante. Que tentação sutil essa. Porque a gente gosta de ser reconhecido. A gente gosta de ser aplaudido. A gente gosta de estar na frente.
Vaidade. E aí o autor do Eclesiastes vai dizer, tudo é vaidade. E o que a vaidade leva, meus queridos? A ilusão. Porque no fundo, o que eu e você precisamos é ser amados. O que eu e você precisamos é ter segurança. E o diabo tenta nos iludir com essas tentações, achando que a gente tem segurança pelo ter. Eu tenho um bom dinheiro, eu tenho boas condições, eu tenho segurança. Não tem. Eu tenho poder. Não tem. Eu tenho vaidade. Não tem. Essas coisas não seguram nada. Passam. Basta a gente ver como é o final da vida de muitas pessoas. Então o que Jesus nos propõe é uma caminhada de obediência, de simplicidade, de confiança, desmascarar. E talvez nós precisamos olhar para esses demônios interiores, esses demônios que nos tentam nessas áreas, e exorcizá-los, expulsá-los. E como é que nós exorcizamos? Nós exorcizamos buscando mais a Deus, orando, se entregando. Como é que a gente exorciza a tentação do ter? É sendo generoso, é partilhar, é sendo compassivo. Como é que a gente exorciza o poder? É servindo, é colocando a mão na massa, é servindo as pessoas. Como é que a gente exorciza a vaidade? É a gente entender o nosso lugar para o qual fomos chamados e viver na simplicidade. O diabo não gosta dessas coisas, porque o que ele gosta é impor, dominar, poder. Mas serviço, obediência, humildade, generosidade, compaixão, é obra do Espírito Santo. Por isso, em tempo de quaresma, é tempo da gente se converter. É tempo da gente discernir os demônios que estão à nossa volta. É tempo da gente discernir as nossas tentações. E se segurar em Deus e se converter. Que Deus nos abençoe. Amém.